noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos e na presença dEle poder celebrar o Senhor, celebrar pela nossa vida, por nossa casa, por nossa família. Eu creio que todos nós, irmãos, temos motivos para adorar a Deus, para celebrar o Senhor. Eu gostaria que você, neste momento, começasse a orar ao Senhor, começasse a agradecer a Ele, amém? Coloca diante de Deus os motivos pelos quais você tem para agradecer a Ele. Porque nós somos muito falhos, mas o Senhor, Ele é perfeito. Nós somos necessitados, mas é Ele quem provê todas as coisas. Amém? Não sei como você entrou neste lugar, mas eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. E Ele é todo poderoso. E Ele está com os ouvidos abertos, atento para nos ouvir. Então vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia tão maravilhoso, Pai. Por mais este dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado por Tua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Por isso nós permanecemos de pé. Por causa da Tua misericórdia, Senhor, nós não fomos consumidos. Que maravilha, Pai, como é maravilhoso, ó Deus, ó Pai, poder pertencer a Ti. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos Teus filhos. Foi o Senhor quem nos escolheu, não fomos nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este amor que é derramado em nossas vidas através de Cristo Jesus. Muito obrigado por esta graça, Senhor. Aleluia, nós somos, ó Pai, dependentes do Teu favor. Eu preciso do Teu favor. Nós precisamos do Teu favor, Senhor. Toma nossas vidas, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, porque nós queremos, Pai, nos derramar diante de Ti, Pai. Nós queremos nos achegar ao Senhor com interesse de coração. Nossos corações quebrantados e contritos diante do Senhor, a fim de Te adorar, Senhor Deus, a fim de Te engrandecer, meu Pai, a fim, ó Pai, de nos colocarmos diante do Senhor, ó Deus, para ceiar contigo nesta noite, meu Deus, para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados, ó Deus, e também, Pai, sentir o Teu toque de amor, o Teu abraço, sentir o Teu afago, Senhor, e poder ser fortalecido no Senhor. Fortalece cada um de nós que entrou nesta noite aqui, no nome de Jesus. Nos dá força para caminhar, nos dá força, Senhor, para prosseguir, nos dê força, Pai, para avançar, Senhor, no nome de Jesus. Quebra todo jugo, Pai, no nome de Jesus, todo jugo que o homem colocou, todo jugo que o sistema colocou, retira dos nossos ombros, substitui pelo Teu jugo, Pai, e pelo Teu fardo, Senhor Deus, este fardo que é leve, este jugo que é suave, porque nós queremos aprender de Ti. Nós ouvimos o Teu convite, Pai, quando o Senhor Jesus disse a nós: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este é o desejo do nosso coração, esta é a nossa vontade, ó Deus, de estar na presença do Senhor, neste lugar, Pai, onde nós temos descanso, Senhor, neste lugar, ó Pai, onde nós nos sentimos seguros, Senhor, no nome de Jesus, que toda tristeza, Pai, porventura, Senhor Deus, que esteja, ó Deus, acometendo alguma vida aqui, caia por terra no poder do nome de Jesus. Todo fardo pesado, toda fúria do inimigo, repreende, Senhor, no poder do nome de Jesus. Todo espírito de opressão, de depressão, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, prepara as nossas vidas. Nós sabemos que nós temos que nos achegar a Ti. Ó Deus, eu declaro: o nosso coração é terra boa. O nosso coração é terra boa. O nosso coração é terra preparada. Aleluia. Para receber a palavra do Senhor, para receber a semente incorruptível, a maravilhosa palavra do Senhor. Por isso, Senhor, ministra em nossas vidas, ministra em cada coração. Nós Te damos liberdade, nós Te convidamos, Espírito Santo, sinta-se à vontade neste lugar, no nome de Jesus.
no nome de Jesus. Aleluia, nos achegamos a Ti, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor. Da Tua presença, de Ti não sentiremos falta. Aleluia, é o Senhor quem nos faz caminhar por pastos verdejantes, por caminhos, ó Deus, de bênção, Pai. Aleluia, nos conduz a beber das águas do Senhor. É o Senhor quem restaura o nosso vigor, é o Senhor quem nos dá força para caminhar. Aleluia, aleluia. E mesmo quando caminhamos, Pai, por um tempo difícil, talvez pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consola. Aleluia, esta é a nossa esperança. Nós nos alegramos e nós confiamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós sabemos que a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor nos acompanha todos os dias da nossa vida, até a vinda de Cristo Jesus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor virá nos buscar, e nós queremos estar contigo, Senhor, face a face, em nome de Jesus. Guia-nos pelos Teus caminhos, guia-nos pelos caminhos da verdade, Senhor, no nome de Jesus. Arranca de nós, tira de nós todo embaraço, tudo aquilo que nos impede de nos achegar a Ti, no nome de Jesus. E repreende, Senhor, o Deus deste século que cegou o entendimento dos incautos, no poder do nome de Jesus. Que se abra o céu sobre nós, que se abra o céu sobre este lugar. Senhor, envia os Teus anjos ministradores, Pai, envia os Teus anjos, prepara o ambiente, Senhor, no nome de Jesus. Repreende, Senhor, o nosso inimigo, no poder do nome de Jesus. Nós queremos Te ouvir, Senhor, e nós queremos também Te adorar o Teu santo nome. O único Deus, digno de honra e de glória, digno de louvor e adoração. Nós Te exaltamos, nós bendizemos, Senhor, o Teu santo nome neste lugar, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Mateus 22, a partir do 23, versos 23. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Respondeu Jesus: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Até aqui, amém? Glória a Deus por sua palavra. Aleluia. Os saduceus era um grupo religioso, na verdade considerados uma seita. Eles eram uma seita, porque eles negavam a ressurreição e também negavam a Cristo, né? E neste momento aqui, os saduceus, eles questionaram Jesus se havia casamento no céu, né? Se as pessoas iriam casar no céu. E o Senhor, então, ele adverte os saduceus, dizendo: olha, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja bem, eram os homens que eles eram perito na lei de Moisés, na Torá, não é? Porém, eles não tinham revelação da palavra, eles não tinham revelação de quem era Jesus. E eles também não acreditavam, como nós lemos aqui nos primeiros versículos, na ressurreição. E o que a palavra nos mostra? O que Jesus ele faz essa declaração, né? Ele dá um destaque aqui, né? Que o erro é de ignorar tanto a palavra quanto o poder de Deus. É comum, irmãos, até mesmo nos dias de hoje, mestres da lei
negar o poder, de certa forma. Porque muitos não creem no mover do Espírito, muitos não creem no batismo do Espírito Santo, muitos não creem nos dons do Espírito e por aí vai. E o Senhor, ele chama a nossa atenção para isso, que a palavra e o poder de Deus precisam caminhar juntos. Nós precisamos buscar o conhecimento, mas também nós precisamos buscar o poder de Deus. E eu estava esses dias atrás ouvindo um pastor ministrar, e ele disse assim, ele deu um exemplo que eu achei muito claro, muito valioso. Ele disse assim que, imagina um avião, ele precisa decolar. Para ele decolar, ele precisa de asas. Então imagina que uma asa é a palavra, a outra asa é o poder de Deus. Então, se tirar uma das asas, não tem como decolar e alcançar o alvo, alcançar o objetivo pelo qual o piloto foi designado, né, para ir, né, naquele lugar. E é interessante porque a palavra, ela clareia, né? Ela ilumina, ela clareia, ela direciona, ela dá o foco, ela traz o ensinamento. E o poder, ele impulsiona, ele dá força, ele nos põe de pé, ele nos fortalece. E o poder de Deus nada mais é que o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a Bíblia diz, o Senhor diz que se nós perdirmos do Espírito Santo, quanto mais perdirmos, mais ele nos dará. Amém? Então veja bem, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, amém? Para conhecer a palavra e para também tomar posse desse poder que está disponível para nós. Como igreja, irmãos, para que nós possamos então alcançar ou tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Crescer em Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então eu creio que esse ano, a palavra profética que nós recebemos para a igreja é o ano do crescimento. Então nós precisamos realmente buscar o conhecimento e o poder de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, amém, para estar ministrando, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela graça derramada sobre nós, amém? Todos os dias nós somos contemplados pela graça do Senhor em poder todos os dias viver uma vida de adoração a Ele, amém? E nessa noite nós queremos engrandecer o nome do Senhor. Maravilhosa graça, amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, deu sangue, salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O
Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cante ao único que é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
só tu és digno, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu a morte. Ressuscitou, 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 nos fez viver com Ele, e com Ele nós vivemos, com Ele nós vivemos, com Ele nós vivemos. Assim como estás no Pai, assim como estás no Pai, queremos estar em Cristo, em Jesus. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, Te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
te adorar, ministrando louvor em espírito e verdade, onde flui o amor, e eu nasci pra te adorar, ministrando louvor em espírito e verdade, onde flui o amor. Nós nascemos para te exaltar, Jesus. Nós nascemos para te adorar, Jesus. Desde os nossos pensamentos até as canções dos nossos lábios, até as nossas ações, Pai. Mesmo que muitas vezes humanamente falando é pouco, Pai, mas que o Senhor encontre em nós um coração verdadeiro, Pai, um coração que o adore em espírito e em verdade, um coração contrito e quebrantado, Pai, para ser moldado pelo Teu Espírito, Jesus. Nós te exaltamos, Pai, as nossas palmas te louvam, Senhor. Amém? Podemos assentar? Em nome de Jesus. Hoje nós temos 3 convidados especiais, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos amigos que nos visitam hoje, né? E hoje em especial também a pastora Maria Antônia, né, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Eu creio que, né, o Senhor vai usar a pastora nesta noite para falar aos nossos corações, e eu fico muito feliz, né? Antes disso, né, eu quero chamar o pastor Turi. Amém? O pastor Turi é nosso amigo de longa data, vem aqui dar uma saudação para a igreja. O pastor Turi é nosso amigo de longa data, e ele, né, tem nos abençoado, muitas vezes nos abençoou ministrando a palavra para nós. E no dia 15, no aniversário da igreja, não vai ser diferente, ele vai estar conosco ministrando para nós. Amém? Daqui a pouquinho a pastora vai estar vindo ministrar. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Para mim sempre é um motivo de honra poder estar aqui. Amém. José é um dos pastores na qual eu mais admiro aqui no Japão. Existem 2 líderes aqui, e eu não estou querendo puxar sardinha para ninguém, mas eu estou querendo ser muito sincero. 2 caras que eu admiro demais, o pastor José e o pastor Laura. E admiro demais esses homens porque conheço de perto. Não tão perto, porque no íntimo só o Senhor conhece, mas o pouco que eu conheço deles já me faz ter uma noção de quanto eles são homens de Deus. Amém. Né? Então eu creio que vocês estão muito bem, estão sendo bem pastoreados. Né? Amados, eu queria compartilhar algo com vocês, já que estamos falando de adoração, e nós, né, cantamos para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, não é isso que nós cantamos? E é verdade, amados. Eu quero que você abra em Efésios, capítulo 1. E diz assim, a partir do verso 3, ok? Efésios 1, verso 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aleluia. Deus já nos escolheu, o quê? Antes da fundação do mundo.
E eu não consigo ter essa noção. Porque às vezes nós entendemos, eu escolhi estar na igreja, eu escolhi... Não existe meritocracia da nossa parte, amados. Não existe. A Bíblia diz, né, em Efésios 3, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Nem a fé que você tem, que eu tenho, vem de nós mesmos. A fé vem do Senhor. Ele nos salva e coloca a fé para nós darmos continuidade naquilo que Ele já escreveu para nós desde a fundação do mundo. Não é muito louco isso? Porque a nossa mente está, talvez, formatada no futuro para frente, né? Eternidade para frente. Mas não conseguimos entender uma eternidade para trás. Deus sempre existiu. Não é louco isso? Eu acho muito louco. Nós cremos um Deus que sempre existiu. Para a nossa mentalidade humana é fácil a gente falar, Jesus nasceu. Mas Jesus era o verbo que sempre existiu. E Ele nos predestinou, amados. Ele já te escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Você não escolheu Deus, não. Ele te escolheu primeiro. E Ele te escolheu o quê? Para adorá-lo. Então é um privilégio nós adorarmos a Deus, porque nós entramos na presença de Deus. Na ousadia de quem? Do sangue do Cordeiro que foi morto por nós. Aleluia. Privilégio que era somente do sumo sacerdote. Hoje não, qualquer um pode entrar na ousadia do sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, meu amado, se você está aqui hoje, não pense que eu desejei estar, não. Deus, Ele moveu teu coração para estar aqui. Deus moveu teu coração para estar aqui. Deus, Ele já escreveu teu nome, tocou no teu coração, você abriu a porta, Ele entrou e começou a estar fazendo uma obra. Mas Ele quer que você continue adorando Ele mais e mais. Como diz o pastor José, conhecendo o quê? A palavra, estudando. Como Jesus disse para a mulher samaritana ali no poço de Jacó, nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Quanto mais nós adoramos a Deus, melhor nós o adoramos. Pode ver para tua esposa, para teu marido, quando você conhece alguma particularidade dela ou dele, você vai dar um presente que ela gosta, na verdade, a cor, enfim. Então, quanto mais você é íntimo, melhor você agrada. Então, Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de, quando a terra era sem forma e vazia, Ele já nos havia escolhido. Amém, a igreja. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Também gostaria já de convidar a pastora Maria Antônia, mas também o pastor Jorge. Vem aqui, pastor Jorge, para a igreja conhecer o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Já os conhecemos já há alguns anos, já fomos muito abençoados por este casal, por esta família, e gostaria agora já também orar por vocês, né? E depois eu gostaria que o pastor Jorge também, né, pudesse dar um oi para a igreja. Falei com ele, vou te chamar para ministrar algo para a igreja. Ele falou, eu quero receber. Mas amém, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Pai, nós te louvamos. Ó Deus, gratos ao Senhor por este momento tão precioso em Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor que preparou este dia, este lugar, e nos chamou para estar aqui. No nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, abençoa, Pai, a vida do pastor Jorge, a vida da pastora Maria Antônia. Guarda os Teus filhos em Tua presença, Senhor. Toca, ó Deus, com Teu poder, com Tua graça, e que eles possam estar debaixo da Tua autoridade nesta hora, para ministrar à Tua igreja tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração da Tua filha, no nome de Jesus, e ao coração do Teu filho. Usa a pastora com graça, autoridade, ó Deus, com ousadia, para falar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, opera em nosso meio as Tuas maravilhas, em o nome de Jesus. Amém.
Saúdo a igreja amada em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor, ele me convidou lá fora. Traz uma palavra para a igreja. Não, tem o meu filho, que é mais novo, né? Deixa a vez para ele. Mas eu quero deixar uma palavra. Está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15, da parte B. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. O Josué era o líder de Moisés. Ele viu Moisés fazer tudo. E o que ele fez? Copiou. Então aqui a igreja copia o que o pastor está fazendo. Ele está fazendo o melhor. Eu conheço a vida dele. Eu conheço a esposa dele há muito tempo. Há muito tempo eu conheço. Eu não vou falar da minha esposa porque ela vai falar em particular o que ela tem para falar. E aquilo que eu disse para todos: sirvam como José serviu ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Sou o pastor Jorge e é um prazer estar aqui e conversar com o pastor José. Foi uma honra, né? No qual eu vou tornar a repetir. Ele me convidou lá fora, falou: não, deixa a palavra no meu filho, que é melhor, né? Mas sempre eu gosto disso. É disso que eu gosto. Então eu vou deixar para minha esposa. Ela vai falar a todos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. A alguns paz do Senhor, a outros shalom. E assim nós estamos debaixo dessa graça que é poderosa. Aleluia. Elbert trouxe uma palavra tão preciosa. Eu até falei: olha, se o culto terminasse aqui, já todos seriam abençoados, sim ou não? Sim. Sim, né? Por quê? Porque a palavra, ela vem, ela faz, o louvor falou, a ministração do louvor falou conosco, a adoração, e eu estou feliz por estar aqui. Conheço essa família, conheço os filhos, mas já faz muito tempo, né? Faz 10 anos que eu saí do Japão e estou no Brasil fazendo a obra também, não parei. A gente não para, né, pastor? A gente vem para cá e fala assim: vou estar com a minha família. Mas antes de sair do Brasil, eu disse assim: Senhor, tudo o que o Senhor colocar na minha mão para fazer, eu irei fazer. Então, eu não posso deixar esse compromisso. Hoje foi um dia bastante intenso, mas como eu também sou intensa, então tudo deu certo. E aqui estou. Uma responsabilidade muito grande, né? Tomar o púlpito, conhecer a igreja, né? Essa igreja que vai morar todos juntos no céu, amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, né? Então, eu conheço o pastor José, pastora Márcia, há muito tempo. Pastora Márcia, nós guerreamos muito em oração, nós lutamos muito juntas, intercedemos muito, e sempre com visão, com revelação do Senhor. E eu creio que, assim como o pastor Elber falou, vocês estão bem cuidados, muito bem cuidados. Porque são pessoas que oram, pode ter certeza que eles oram por você, pela tua casa, pela tua família, por aqueles que ele nem conhece, que você conhece. E aqueles até que estão no Brasil. Então é uma honra muito grande, viu, pastor, estar aqui, ser convidada para ministrar. Quem sou eu, né? Pastor Lauro, uma vez nós estávamos juntos, e ministrando, e ele foi ministrado na igreja Mananciais, e ele disse assim, aqui no Japão, ele disse assim: que responsabilidade, né? A comida tem que ser bonita e eu não posso derrubar cabelo na comida da visita, né? Da pessoa na qual nos deu a honra. Então isso é verdade, é muita responsabilidade, irmãos. Eu gostaria de que você se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor e abrisse a Bíblia lá em
2 Reis, do capítulo 2. Quero falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de pregar aquilo que eu quisesse pregar, mas o Senhor colocou essa palavra. Eu creio que vai falar ao teu coração. Então, nessa noite, abre o teu coração. Fica sensível à voz do Espírito, porque Ele já está pairando sobre esse lugar. O Senhor já estava aqui antes da gente chegar. Ele já estava preparando o ambiente para nós, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Amém. É 2 Reis, capítulo 2. Então diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal e em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mas uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Senhor, venha nos ensinar nessa noite. Venha falar o que o Senhor quer à tua igreja e a mim que veio primeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que cada coração esteja com a terra preparada para receber a semente. Porque a semente é boa, Senhor. Prepara a terra nesse momento, papai querido. E sopra, Senhor, do teu Espírito para que cada um possa entender. Repreende todo o mal, toda artimanha de Satanás, em nome de Jesus, e venha fazer aquilo que te apraz o coração, papai. Em nome de Jesus nós oramos e nós já agradecemos. E se agradecemos e oramos, é por um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela palavra. Amém. Você pode se sentar. Amém. Hoje vocês vão ver eu tomar bastante água. Essa semana eu passei um tempo em Chimane, lá em Izumo, e eu tenho neve, fui brincar com os netos na neve, e depois eu fiquei um pouquinho resfriada, né? E essa semana fiquei um pouco resfriada e jamais estou curada no nome de Jesus. Só vou tomar bastante água hoje. Amém? Amados, eu preparei alguma coisa, porque essa palavra falou tanto comigo e me deixou assim. Eu já li essa palavra porque gosto muito do Velho Testamento, porque ele me ensina muito também, mas cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, pode nós estarmos assim, lendo pela 10ª vez, sempre o Senhor fala alguma coisa diferente. É assim com você? Comigo é assim. Às vezes o versículo está
está ali, a gente já leu várias vezes. Uma palavra só muda tudo. E é assim que Deus vai fazer conosco nessa noite, amém? Deus escolhe 2 homens improváveis para fazer uma obra. E grande. E se nós formos ver esses 2 homens, a semelhança da obra de um e outro é muito grande. Então, esses 2 homens eram improváveis. Amados, Deus também me escolheu, eu era improvável. Muitos não acreditavam em mim. Quando me converti, você se converteu, você não faz mais isso, você não... É verdade, eu não faço. Não porque não pode, a Bíblia proíbe, é porque eu entendi o que é bom para mim. Então, eu também era improvável, assim como você também é improvável. Mas o Senhor, Ele tem algo específico para cada um diferente. Deus quer usar da forma diferente. Por quê? Para que a congregação ela fique cheia do Espírito e tenha cada departamento o seu cuidado. É assim que Deus usa. Então Deus pegou esses 2 homens, né? Assim como falou com Gideão. Ele não era um homem improvável? Gideão era. Ele não entendeu, mas depois que ele foi entendendo, fez bastante prova com Deus e ele foi entendendo. Outra pessoa que era assim improvável, Davi. Por quê? Estava lá. Então Deus ele faz isso. Às vezes você pensa que você está ali esquecido. Deus vai lá e vai te pegar, vai te trazer para perto, vai conversar com você, vai falar com você aquilo que está no coração dele e você vai entender o que ele quer. Amém? Então Deus ele fez assim com Davi, foi lá no pasto e pegou, foi lá no lagar e pegou Gideão e trouxe Gideão. E foi grande o que aconteceu. Existia na vida de Davi, os irmãos dele eram melhores, talvez aos olhos, melhores que ele. Mas Deus escolheu ele. Deus escolhe aquele que está com o coração aberto, aquele que tem os ouvidos abertos para entender. E olha, uma coisa muito peculiar também. Deus ele não fala tudo que ele quer, não. Ele te fala, eu quero assim, mas ele não te dá tudo na mão e te fala, olha, você vai fazer isso, vai acontecer isso, porque senão você não vai. Nem eu vou. Nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar inseguros, né? Porque não sabemos. Mas é confiança que vai executar a obra de Deus, a confiança em Deus. Saber que não somos nós, a obra não é nossa, é dele. Nós vamos ser somente um instrumento para fazer. Então, o que aconteceu? O que Eliseu faz? Se nós lermos lá, volte um pouquinho, no 1 Reis, capítulo 19, no versículo... Também 19, diz assim, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi. Adiante dele, ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Interessante demais. Por quê? Porque ele foi mandado por Deus. Elias foi mandado por Deus para colocar a capa ali em cima dele. Já estava dando um passo
passo, uma responsabilidade para ele. Ele podia falar assim: que isso? O que está fazendo comigo? Que essa capa? Quem é? Porque Elias já tinha um passado ali, né? O povo já conhecia, já ouvia falar. Só que o que aconteceu? Eliseu, o coração dele se abriu no momento. Então, se a voz de Deus está ecoando na sua vida, abre o teu coração. Ele abriu o coração. O que ele fez, irmãos? Correu e foi despedir. Porque agora não vou ter mais tempo para nada. Não tenho mais tempo para Facebook, não tenho mais tempo para Instagram, não tenho mais tempo para nada. Eu tenho o tempo para ver o que ele vai fazer, porque eu quero servir e, além de servir, aprender com Elias. Está errado o Instagram ou o Facebook? Não. Só que muitas vezes nós não despojamos um pouco daquilo que nos apraz para buscar a vontade de Deus. Então, Elias colocou uma responsabilidade e permitiu que ele fosse. Ele foi de livre e espontânea vontade. Ele não foi forçado. Elias não falou: agora você tem que ir. Agora você tem que fazer. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer. Porque a gente se converteu, a gente tem que fazer. Não. É livre e espontânea vontade, porque vai fazer para o Senhor. Amém. E o que aconteceu foi que ele foi lá, fez churrasco, né, para todo o povo lá, todo mundo comeu, ele despediu de todo mundo e depois ele voltou. E deu adeus, né? O que nós estamos deixando? Será que nós estamos deixando algo que nos prende para estarmos na presença de Deus o tempo todo? Porque estar na presença de Deus o tempo todo não quer dizer que você fique com a Bíblia o dia inteiro, orando o dia inteiro, não. A presença é aquilo que Paulo fala, renovação da mente. Então a presença de Deus, ela vem por causa sua mente chama Ele. Então, Eliseu, ele queria estar aprendendo com o Elias. E era uma escola. E nós, não é porque eu estou aqui que eu sei tudo. Estou aprendendo. Vocês podem me ensinar. E hoje eu vim aqui também para aprender com vocês. Né? Um carinho, eu aprendo. Eu recebo e eu aprendo a dar. Né? Muitas vezes a gente, não é porque nós vamos ministrar a palavra que nós estamos lá, sabe? Não. Muitas vezes nós podemos estar tristes também. Aconteceu alguma coisa que nos entristeceu. Mas quando a gente chega na casa de Deus e a gente recebe um abraço, a gente recebe um carinho, aquilo tudo muda, porque o ambiente já está preparado, porque o ambiente já tem a presença do Senhor. Então, tudo isso faz uma diferença. Então, não pense que você não é usado por Deus. Só porque você vem, senta e ouve a palavra. Não. O seu sorriso, o seu abraço, o seu perguntar. Aquilo que não sabe, não tenha vergonha, pergunta. Se alguém sabe responder, vai responder e você vai aprender. Quando você aprender, se alguém vir perguntar, porque Deus, ele não dá ponto sem nó. Deus, ele faz tudo muito perfeito. Se você teve a coragem de perguntar, é porque um dia você vai aconselhar ou vai responder naquilo que você aprendeu. E eu vejo isso em Eliseu. Ele queria, ele estava bem disposto. Quando Deus chama, precisamos despojar. Precisamos desatar as correntes, os nós. Eu vejo assim, quando eu estou falando, e eu estou vendo Lázaro. Lázaro estava lá no túmulo, né? E aí, de repente, Jesus chamou. Eu costumo falar que Jesus chamou o nome de Lázaro.
Lázaro, sai para fora. Porque se ele falasse, sai para fora, todos que estavam lá dentro iam sair. Sim ou não? Pelo poder de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Então, o que aconteceu? Tinha que alguém desatar as ataduras para ele poder andar. Eu não sei como ele saiu de lá daquele jeito, atado, né? Pulando, não sei. Não consigo entender. Mas eu creio que se Jesus falou para desatar, é porque eu e você, um dia precisamos desatar. E precisamos para nós podermos andar, caminhar com Deus e fazer a obra. E você precisa de ajuda, eu também preciso de ajuda. Eu precisei muito de ajuda. Sabe, no meu tempo, na minha conversão, tinha poucas pessoas de ensino, poucas pessoas com célula, poucas pessoas, não existia. Então a gente tinha que aprender na raça, errando, né? Tentando acertar, fazendo perguntas às vezes até absurdas. E as pessoas com paciência nos respondiam. É assim que nós crescemos. Eu vejo isso na vida de Eliseu. E uma coisa que me chamou a atenção. Fala assim que Elias, ele tinha que passar por um processo antes. Ele tinha que passar para Gilgal, ele tinha que passar para Betel, para Jericó e pelo Jordão. Nós também temos que passar por processos. E quando eu li a palavra, eu vi assim que o Eliseu falou que ia com Elias. Elias falou, você sabe o que aconteceu com você. E você sabe também, eu preciso ir para Gilgal. Gilgal é lugar de circuncisão. Terra de aliança. Nós temos que passar por Gilgal. Arrependimento de pecados, fazer, né, uma circuncisão com o Senhor, uma aliança com o Senhor. E interessante que ele podia falar, tá bom, então eu vou esperar você em tal lugar. Mas ele não disse isso. Ele falou, tão certo como vive. Não foi isso que ele falou? Vamos ver aqui. De novo. Você sabe, aí, olha, tão certo, no versículo 2 em diante. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia? Olha que interessante. Quando Deus nos chama, a gente está empenhado a fazer, vai surgir alguém para falar assim para você. Mas você sabe onde você está entrando? Você sabe a responsabilidade que você está tomando? Olha lá. Qual foi a resposta de Eliseu? Ele só não falou, fecha tua boca, não fale mais nada. Mas ele disse, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Quer dizer, eu não vou te ouvir, não precisa falar. Então, quando alguém vier, quando você estiver fazendo a sua aliança com o Senhor, quando você estiver dedicando a tua vida ao Senhor, fazendo o seu jejum ou qualquer outra atividade que venha se aproximar, de ter comunhão, de ter aproximação do Senhor, e alguém vier te convidar para fazer outra coisa, faça a mesma coisa. Não posso, não quero, não estou disposta a isso. E passou, e eles foram para Betel. Betel é o lugar onde Deus fala. Lembra de Jacó? Que teve a visão da escada que ligava o céu e a terra? Pois bem, e olha aí, sempre vai ter também pessoas que vai querer
frustrar aquilo que você está lá em Betel, no lugar onde Deus está, onde Ele fala com você, aonde Ele vai determinar a sua vida. É a escolha que você vai fazer ali em Betel. E também depois ele falou a mesma coisa, né? Lá em Betel. Ele não deixou barato. Ele falou a mesma coisa. Perguntaram e ele respondeu a mesma coisa. Aí depois ele foi para onde? Para Jericó. Jericó, irmãos, é lugar de batalha. É lugar onde, né, Eliseu, ele tinha que passar por batalha. Se você é cristão, se você quer seguir a Deus piamente mesmo, se você quer estar mesmo na obra, porque não adianta nada vir à igreja, não adianta, não vai adiantar nada. O que realmente vai é a aliança que você tem com o Senhor, a intimidade que você tem com o Senhor. Como é gostoso você entrar no seu quarto, entrar para a oração, pedir ao Senhor ou adorar o Senhor e de repente você ouvir a voz do Senhor. Não precisa ser audível nos ouvidos, mas pode ser no coração. E Deus te dá um versículo e você vai lá naquele versículo da Bíblia e você encontra resposta para o seu problema, para a solução do teu problema. Todos têm que passar por esses processos. E Jericó, lugar de batalha. Elias, eu creio que Elias quis poupar, né, Eliseu, de passar por esses processos. Mas, o que aconteceu? Ele não queria. Ele queria estar junto. Sabe, o líder, quando ele quer aprender, ele quer estar junto com o pastor, ele quer estar junto com alguém que já, né, tem mais conhecimento na palavra, ou está mais tempo no evangelho, e ele vai aprendendo para poder ensinar. Porque não podemos engordar da palavra, só comer e não, né, não proferir a palavra, não ajudar pessoas, não ensinar pessoas. Temos que ouvir, e o que está ouvindo hoje, você vai sair lá fora. E com certeza, no teu trabalho, ou na rua, onde você estiver, se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, o que vai acontecer é que alguém vai te procurar. E eu vou orar para que alguém te procure. A partir de você sair daquela porta, para que você possa ter uma palavra para a vida da pessoa que estiver precisando. Porque tem muita gente em depressão. Tem muita gente com síndrome de pânico. Tem muita gente precisando de você, de mim e de você, para falar uma palavra. Uma palavra não precisa, sabe, muitas vezes a gente pensa, eu preciso de uma palavra de amor, alguém passando a mão na minha cabeça. Não, muitas vezes uma flecha da boca de alguém vai te ferir na hora, mas vai fazer um efeito depois. E você vai entender. Porque quando a palavra vem de Deus, não tem como você não entender no Espírito. Porque tudo é do Espírito, amém? Amém. Então, o que aconteceu? Foram para Jordão. E lá em Jordão, nós já passamos, né, para o lugar de circuncisão, já passou para o lugar onde Deus fala, onde Deus determina as coisas, a palavra. E você batalha também, passa pela batalha, mas depois em Jordão é lugar de descer. É de descer. Quando Elias chegou ali em Jordão, quero ler aqui. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, versículo 6. Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse:
Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim, preste atenção nisso, nós não podemos ficar sozinhos. Não podemos ficar sozinhos. Solidão não é boa companhia. Sozinho você pode ficar, claro, na sua casa, quietinha, sozinha, né, descansando, buscando a Deus, você sozinha. Mas andar, eu vejo assim, ó. E assim os dois foram juntos, 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então, olha aí, olha o milagre aí, olha. Então, Elias pegou o seu manto, enrolou e o bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram a seco. Viram o milagre? Entenderam o milagre? Você passou por fases. Quando você vai tirar a tua carta de motorista, o que acontece? Você tem que passar por fases. Às vezes você repete, o que tem que acontecer? Volta a fazer de novo. Mas se você desistir, você não vai alcançar o teu sonho. E cada vez que a gente repete, a gente aprende. Mas o que é bom é você aprender a primeira. Passou Gilgal, vai em frente. Não olha para frente, não olha para trás. Vai em frente. Passa por Betel, passa por Jericó, passa por Jordão, porque lá na frente tem o seu milagre. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Estão entendendo? Quem está comigo? Amém. Amém? Eu vim aqui nessa noite para trazer uma palavra profética para você. Eu sei que tem pessoas aqui que veio porque tem uma decisão para tomar. Essa semana, eu quero dizer para você, não dê ouvido à voz estranha. Busca o Senhor essa semana. Jejue por essa causa e aí você vai ver que Deus vai te responder. Não ouça o inimigo. Porque ele já trabalhou há dias para você não ter a resposta nas tuas mãos. Mas o Senhor fala nessa noite, você não pode desistir, mas você tem que buscar e orar e jejuar por essa causa. Amém? Então o Jordão é lugar de descer. Vai lá no Jordão. Quem que se banhou lá no Jordão e não queria? O leproso. Ele não podia ir na primeira vez, já ia ficar limpo. Não, esperou. E ficou teimando. Então, não. Lugar de descer, lugar de humilhação. Você não vai se humilhar para homens, você vai se humilhar na presença de Deus. Você vai se reconhecer, reconhecer seu erro, reconhecer seu pecado, o meu pecado reconhecido ali diante de Deus. Deus derrama graça, te abençoa, te perdoa e te renova. E te traz coisas novas. Por quê? Olha a ousadia de Eliseu. O que Eliseu pede? Quem sabe a história, né? Dá para até contar. Eu não vim contar a história. Mas quem sabe, quem leu a Bíblia, sabe o que ele pediu. Ele pediu porção dobrada. Ele sabia que Elias ia partir, porque já estava determinado. Elias já sabia também. E Elias, ele pediu. Então, ele falou assim,
Deixa eu ver onde que eu marquei. Elias foi com ele e falou: o que queres que eu te faça? Elias, Deus mandou Elias falar para ele: o que queres que eu te faça? Ontem eu vi uma palavra que falava do cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Será que Deus não sabe o que a gente quer que Ele faça? Um Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe o que você está pedindo. Ele sabe o que você deseja e aquilo que também você deseja e não é bom para você. Mas aqui falou: o que queres que eu te faça? Mais que depressa, sem pensar duas vezes, Eliseu disse: porção dobrada. E quando ele falou, passou ali e ele não viu mais Elias. Elias foi embora. A gente ouviu muitos anos, né, pastor, que ele subiu na carruagem de fogo, né? Mas não foi assim, não é assim que a Bíblia diz. Elias se foi. E Eliseu ficou com a porção dobrada de Eliseu. Imagine Elias, né, que fez tantas coisas lá com os profetas, né, fez aquela prova ali da água e muitos milagres ali, mas ele era homem tanto quanto eu e você. Ele também ficou deprimido, ele também se escondeu. Eu e você já fizemos isso. Não somos diferentes. Só que depois ele tomou coragem. Saiu da caverna. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei o que é aonde você está com dificuldade. Mas saiba que o Senhor, Ele quer tirar você hoje dessa dificuldade. Da onde você está. Eu não posso, eu não consigo, não dá certo. Deus está querendo tirar você dessa dificuldade. E você poderá, porque Jesus disse que nós faríamos obras, o quê? Menores? Nós faríamos obras maiores. E se você começar a ler a palavra em diante, você vai ver que Eliseu, até dá a impressão de que a página não mudou, porque semelhante e depois maiores. Então, que eu, nessa noite, quero deixar essa palavra contigo, com cada um de vocês. E eu quero que você fique de pé. Eu queria que você colocasse qual é a sua dificuldade. E se alguém pudesse dedilhar no violão ou cantar como queira, eu quero que você abra a tua boca e coloque a tua dificuldade. O que está barrando você de prosseguir? O que está trazendo na tua vida, impedindo que você tenha uma vida plena com o Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Aleluia. Fecha teus olhos. Você vai abrir a boca. E se Deus mandar, eu vou até você e vou ministrar sob a direção do pastor José. E ele vai estar aqui também para estar orando. Oh, aleluia, Senhor. Vem tomar os teus servos, Senhor. Aqueles que estão dispostos, Senhor. Aqueles que abriram o coração nessa tarde para o Senhor, nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus. Que cada um, Senhor, que abriu o coração, que entendeu a tua palavra, que entendeu o teu recado, Rai Shabbat,
Que possa se derramar na tua presença, que possa encontrar, Senhor Deus, o conforto em ti, a resposta em ti. Venha quebrar barreiras nessa noite, venha tocar vidas, venha quebrar, Senhor, grilhões, desatar correntes. Toma, Deus, esse lugar, enche esse lugar, enche do teu poder, da tua glória, enche, Senhor, as vidas. Pai, penetre em cada coração, que o teu Espírito Santo que paira nesse lugar possa, Senhor, ministrar em cada coração. Tira toda a tristeza, toda a angústia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não aceitamos paralisia na vida espiritual. Caia por terra agora. Seja manifestado o teu espírito, espírito de ousadia, de poder, de glória, de unção. Derrama a tua unção fresca sobre esse lugar. Graças eu te dou.
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Nesse momento, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Se é para Ele, é mais forte. Se é para Ele, você vai falar uma palavra de glória. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo. Tudo, tudo. Amém. Quero agradecer. Podem se assentar, irmãos. Quero agradecer a oportunidade tão preciosa nessa noite. Muito obrigada, pastor. E nessa hora eu passo para o pastor. Deus abençoe a todos vocês. Amém, amados. Nós é que agradecemos. Amém. A pastora ministrando aqui e eu pensando em algo. Como é difícil para nós queimar as carroças. Como é difícil para nós queimar as carroças. Quebrar o vínculo com o passado. Queimar as carroças para nos impedir de voltar atrás daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Só Deus sabe, só o Senhor conhece o coração de cada um. Amém? Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude neste tempo, porque eu creio que o Senhor nos chamou para este tempo e para este lugar, para fazer a diferença, amém? Para servi-lo, para servir ao Senhor. Então vamos caminhar em obediência no nome de Jesus, amém? Seguimos firme com Ele, por onde quer que Ele nos levar, até que Ele volte, anunciaremos nosso Senhor e Salvador. Vamos ministrar a Santa Ceia, vamos celebrar a Santa Ceia agora, no nome de Jesus. E eu gostaria já de convidar os diáconos Roberto e Nilce para me ajudar, amém? No nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: examinai cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esse motivo, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. O Senhor, Ele faz um convite para nós muito precioso, de ceiarmos, de participarmos da Santa Ceia. Mas Ele também nos adverte a nós examinarmos a nós mesmos, para que a gente não venha comer do pão e beber do cálice indignamente.
E eu gostaria que nós pudéssemos então, curvar as nossas cabeças, e abrir o coração com o Senhor, examinar a nós mesmos, para que pela graça e misericórdia do Senhor Ele nos limpe, se houver algo que ainda precisa ser limpo, e o Senhor nos permita participar da Santa Ceia, no nome de Jesus. Aleluia. Porque a palavra diz que sempre que nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, isso até que Ele venha. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, com nosso coração contrito, quebrantado, gratos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos aqui e como igreja, nessa reunião dos santos, poder ceiar com o Senhor. Para nós é muito precioso, Pai. Para nós, ó Deus, é muito gratificante. O nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija, Pai. Muito obrigado, Senhor. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos a viver uma vida, Pai, reta diante do Senhor e dos homens. Ajuda-nos a viver uma vida, Senhor Deus, em conformidade com a Tua palavra, com a Tua vontade, ó Deus, que é boa, é agradável e é perfeita, porque é o que nós queremos viver, Senhor Deus, e queremos anunciar a Cristo Jesus, queremos anunciar a morte de Cristo Jesus até que Ele venha, no nome de Jesus. Purifica-nos com este sangue precioso de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus é poderoso, aleluia, nos purifica de todo pecado. Por isso, no nome de Jesus, nós queremos estar aptos para participar da Santa Ceia do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Vamos orar, amém, pelo pão, amém, pelo cálice. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor. Estamos assentados à tua mesa, Senhor, partindo do pão, bebendo do cálice, Senhor, que significa o teu sangue, Senhor, o teu corpo, Senhor, o teu corpo sagrado, Senhor, partido, Senhor, dilacerado pelos nossos pecados, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Dizer, Senhor, que nós precisamos muito de ti, Senhor. Que nunca se falta de nós, Senhor, coração grato, Senhor, por todas as tuas bênçãos, por todos os teus benefícios, Senhor. Mas principalmente por tudo que tu és na nossa vida, Senhor. Pai amado, a palavra diz, Senhor, que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Senhor. Por isso nós somos livres, Senhor, para te adorar, Senhor, para proclamar o teu santo nome a todas as nações, a todos os gentios, Senhor. Usa nas nossas vidas, Senhor, com graça e com sabedoria, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda a tua igreja de todo mal, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor, de todo caminho mal, Senhor. Muito obrigado, Pai, Senhor. Nós te damos graças, agradecemos em todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo cálice, Pai. Senhor, que representa o teu sangue. Senhor, nós te damos graça, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado diante de ti. Obrigado, meu Deus, por sustentar a nossa vida, porque como foi dito aqui, não foi nós que escolhemos a ti, foi o Senhor que nos escolheu, Pai. Senhor, obrigado por esse privilégio de estar sentado, Senhor, na Assembleia dos Santos, Senhor, meu Deus, diante de ti, Senhor, e participar, Senhor, do comer do teu pão, Senhor, e beber o cálice, Senhor, que representa o teu corpo e o teu sangue vertido na cruz por nós, Pai. Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos, Pai. Senhor, e guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos na tua palavra e na tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, os irmãos que forem participar, amém, da Santa Ceia, se coloquem de pé, por gentileza. O universo chora, o sol se apagou e estava morto.
morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Cantamos aleluia, Oh, aleluia. cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. 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 Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Participamos do pão. Da mesma maneira, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Participemos do cálice. Aleluia. Obrigado, Senhor. Cantamos a Ti a cada dia uma nova canção, Senhor.
que expressa o nosso amor a Ti, ó Deus, por toda bondade, graça e amor para conosco, Senhor, pela oportunidade de a cada dia, Senhor, aprendermos mais de Ti, a fim, Senhor Deus, de parecermos mais contigo, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor continue a ministrar em nossas vidas a palavra que aqui foi ministrada, Senhor, que venha gerar em nós, ó Deus, frutos e frutos que glorificam o Teu nome, e que possamos, Pai, a cada dia sermos impulsionados, Pai, a ouvir a Tua voz e a viver uma vida de obediência na Tua presença, porque há uma unção, Senhor Deus, sobre nossas vidas, Pai, que nos capacita para a obra do Senhor. Por isso, no nome de Jesus, toma cada vida aqui presente, Senhor, porque Tu nos conheces, o Senhor nos conhece, Pai, e nos leva a viver, Senhor Deus, uma vida de intensidade na presença do Senhor, de formas que venhamos glorificar o Teu nome por onde quer que passamos, ó Deus, e que possamos exalar o bom perfume de Cristo, e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, louvado seja o Senhor, amém. Podemos colocar, nos assentar, no nome de Jesus, amém. Vamos passar para o período de ofertas, amém. No nome de Jesus, estaremos então ofertando na casa do Senhor. Amém, glória a Deus, né? Há uma discussão muito grande, né, no mundo gospel, no mundo há uma discussão muito grande, né, acerca dos dízimos, né, na casa do Senhor, dos dízimos e ofertas. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu creio que todos nós já ouvimos uma palavra acerca dos dízimos e das ofertas, mas tudo que nós cooperamos com o Senhor, as nossas finanças, é para a obra do Senhor. E nós estamos sonhando em alugar um local para nós congregarmos, e no nome de Jesus eu creio que este ano, logo em breve, nós teremos um lugar excelente para congregar, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor, que o nosso coração esteja verdadeiramente aí, né, disposto a cooperar com o Senhor nesta obra, no nome de Jesus. Os irmãos que estão preparados, amém, podem estar vindo à frente, amém, e abençoar a casa do Senhor, a obra do Senhor, em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Quero chamar meu amigo William, amém, diácono William, aqui para orar pelos dízimos e ofertas. Amém, em nome de Jesus. Amém. Sempre o William tem que falar alguma coisa, né? Estenda sua mão assim, ó. Porque a gente não está dando nada para o Senhor aqui, a não ser daquilo que recebemos, amém? É verdade. A gente só devolve um pouquinho daquilo que Ele colocou na nossa mão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos porque tudo recebemos da Tua mão, Senhor. Ó Pai amado, Tua palavra diz que nunca vi um justo a mendigar o pão. Tua palavra diz, Senhor, assim, ó Pai amado, porque nós sempre teremos o que oferecer, ó Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Só temos que te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem dado muito mais do que precisamos, ó Deus.
E, ó Pai, no ato simbólico, no ato pedagógico aqui, ó Pai, nós somente devolvemos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, te rogando a sabedoria, Senhor, para administrar aquilo que ainda permanece conosco, Deus. Ó Pai amado, que nós consagremos as nossas finanças sim ao Senhor, ó Deus. Que não seja gastos, ó Deus amado, com aquilo que não te agrada, ó Deus. Que, ó Pai amado, aquilo que o Senhor deixa ainda nas nossas mãos, que seja administrado, Senhor, para o crescimento do Teu reino, para a honra e glória do Teu nome somente, ó Deus. E dá sabedoria aos Teus servos aqui nessa igreja, ó Deus, que tem administrado isso, ó Pai amado, que tem se colocado no Seu altar, Senhor. Dá sabedoria ao nosso pastor, pastores, a todos aqueles que farão uso, ó Pai amado, desse dinheiro aqui depositado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amém. Amém, amados? Irmãos, quando o Senhor nos fez a proposta de começar o ministério, a pastora estava ministrando aqui, falando, né, sobre o chamado na vida, né, tanto de Elias quanto de Eliseu. E de fato, o Senhor nunca mostra tudo aquilo que Ele quer fazer, porque senão a gente desiste, porque é tudo muito louco, né? É uma loucura realmente, não é? E nós somos loucos de fato, né? Mas loucos por Cristo, loucos pelo Senhor. E quando nós começamos em família, nossa família, eu com os meus filhos. Graças a Deus que eu tenho os meus filhos para me ajudar na obra, minha esposa. E também a família do Eduardo e da Michele também desde o início com a gente, né? As primeiras famílias. Já no primeiro mês e no segundo mês, já o Mário, a Hiro e o Theo também veio com a gente. Depois a Neuci e o Roberto, não é? Aí foi chegando o pessoal, também o William, a Cláudia, a Sara. E o Senhor foi enviando, irmãos, os obreiros, os ceifeiros, os trabalhadores para esta obra. E a obra não é minha, a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, não é? Então nós cremos que o Senhor, Ele é o maior interessado em concluir, em terminar essa obra que Ele começou na nossa vida. Então louvado seja o Senhor, e que a nossa confiança e esperança esteja nele em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer, amém, os nossos amigos que estão conosco hoje, principalmente a pastora Maria Antônia. Muito obrigado, pastora. Havia uma expectativa no nosso coração de ouvir a pastora ministrar a palavra. Falou muito ao nosso coração, que o Senhor retribua, né? Retribua a pastora e a sua casa em nome de Jesus, né? E continue usando a senhora aí, né, com sabedoria, autoridade, para a honra e glória do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, dia 21 do próximo mês haverá um culto, nosso primeiro culto de jovens. Amém? Primeiro culto de jovens do Ministério e de Proclamai. Os velhos podem ir, né? Oi? Os velhos podem ir também. Olha, a gente vai decidir o local, provavelmente vai ser numa casa ou lá no nosso apartamento. Que o William perguntou, né? Os velhos podem ir também? Vai depender do lugar onde vai ser feito o culto de jovens, né? Quem sabe na casa do William, não sei ainda, né? O William está sempre com a casa aberta para nos receber. Bom, mas enfim. Oi? Pode ser também na casa do Felipe e da Laisa, né? Que já vão pegar a chave também. Podemos fazer lá comemorar o ambiente, ali usufruir do ambiente. Então, nós vamos avisar, tá bom, irmãos? Se vai ser possível só nós jovens e os velhos também vão poder. Tudo bem? Amém? Em nome de Jesus, a gente vai falar sobre isso aí, né? Por isso que é legal ser pastor, né? A gente também tem algumas vantagens, né? A gente está em todos, né? Em tudo, né? No dia 15 é aniversário da igreja, irmãos. Vai ser lá em Fujioka, no mesmo salão, né? Que tem um auditório lá em Fujioka. Nós queremos que toda a igreja participe, amém, irmãos? Amém. Praticamente, né, 99% dos irmãos já colocaram o nome na lista. Nós pedimos que coloquem o nome na lista porque tem somente 80 assentos e a gente não quer ver ninguém de pé, todo mundo sentado para poder comer e, né, ter um tempo de comunhão ali também. Será um dia maravilhoso. Pastor Turi estará ministrando para nós lá, né, meu amigo?
aquela palavra poderosa, né? Cheio de fogo de conhecimento, né? Para nós lá vai ser lindo, em nome de Jesus. Irmãos, nós pedimos a cooperação de 1.000 ienes por adulto, tá? Que os irmãos cooperem conosco, 1.000 ienes por adulto, em nome de Jesus. Nós estaremos ali, né? Como sempre, né? O handmade, né? O pessoal ali, o Roberto e a Lucy estarão, né? Juntamente com a equipe preparando uma refeição deliciosa para nós. O cardápio, irmãos, vai ser lasanha, estrogonofe, salada, uma mesa de café, provavelmente uma mesa de fruta, pudins e mais aquilo que o Senhor acrescentar, amém? Em nome de Jesus, vai ser maravilhoso, amém? Por acaso os pastores ainda estarão, pastora? Dia 15, não mais? Que pena, né? Dia 9, que pena, pastor, né? Mas amém, o Senhor sabe todas as coisas, né? Sim. Mário, semana que vem aqui, não vamos? Sábado próximo não haverá estudo bíblico, amém? Vai ser folga, amém? Em nome de Jesus. O Mário vai conferir aqui, amém? O local do culto na próxima semana, que eu não leio antes. Irmãos, aí podem passar o valor, tá bom? O dinheiro referente ao aniversário da igreja para Neuci, ou pode ser para o Roberto, pode ser para Cris. Para Cris? Passa para Cris então, tá? Para Cris, em nome de Jesus, tá bom? O próximo culto vai ser em Fujioka, amém, irmãos? Queridos, eu quero falar um pouco sobre isso também, porque nós estamos tendo uma dificuldade, porque às vezes nós não conseguimos locar aqui, então precisa ser lá. Então eu peço que os irmãos compreendam, amém? No nome de Jesus, ore pelo nosso local. Nós acreditamos que logo em breve o Senhor nos dará um lugar para nós congregarmos, amém? O Senhor é um Deus de surpresa, irmãos. Então a qualquer momento aí, amém, vem novidades para nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, no nome de Jesus, aleluia. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. É melhor estar na tua casa, Senhor, um dia do que 1000 em outro lugar, assim diz o salmista, e eu creio. É maravilhoso mesmo poder estar na tua presença. E eu peço ao Senhor, não nos faça, Senhor Deus, prosseguir, não nos faça subir deste lugar, ó Deus, se o Senhor não estiver conosco, se a tua presença não for conosco, Pai. Então eu te peço, Senhor, nos leva, nos conduz. Nós queremos caminhar à luz da tua palavra, Senhor, avançar e romper e conquistar para o Senhor, para o teu reino, no nome de Jesus. Nós queremos anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho até a volta do Senhor, no nome de Jesus. Toma nossas vidas, Pai, porque nós queremos cooperar com o Senhor. Do Senhor nós somos cooperadores, então nos capacita para esta obra no nome de Jesus. Adestra as nossas mãos, fortalece os nossos pés, abre a nossa visão espiritual, abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos te ouvir, para que possamos compreender todas as coisas, Senhor. Nós não queremos nos perder no caminho, nós não queremos desistir, ainda que alguém diga para nós, pare, você não vai conseguir, nós queremos prosseguir, Senhor, no nome de Jesus, experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em no nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana de vitória na presença do Senhor. Guarda cada família em tua presença, Pai. Continue a ministrar em nossos corações. Nos encoraja, Senhor, porque o Senhor nos deu verdadeiramente um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez e não de medo. Por isso, Pai, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nos enche deste amor genuíno, deste amor de Cristo em nossas vidas e lança por terra todo medo no poder do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
aleluia, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, aleluia, graça para prosseguir, para avançar, para viver na presença do Senhor, concluir todo o propósito dele na tua vida, no nome de Jesus, e que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.